Saudações, pessoal! Fala, galera! Eu sou Walter Masaki. E eu sou Guilherme Tanaka. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Nem Cair BR. Nesse episódio, nós vamos apresentar a Casa Missionária de Botucatu, a primeira casa missionária da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. E para falar a respeito desse tema, nós convidamos aqui o Mutsu Ishii e o Betinho Ogawa, ambos da igreja Tsuhakuryu. Convidamos também o nosso amigo Masanori Kimura, além do nosso apresentador Walter Masaki. Então é isso, podemos começar, Gui? Com certeza, vamos começar com Bate-Bola Jogo Rápido, o bloco de perguntas em que pegamos nossos convidados de surpresa para perguntas e respostas rápidas. Chama a vinheta, Gui! Roda a vinheta! Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Qual o ensinamento da Tenrikyo você mais gosta? O ensinamento da Tenrikyo que eu mais gosto, que dedicação aos pais. Vida plena de alegria e felicidade. Qual o ensinamento da Tenrikyo que você mais tem dificuldade de praticar? Ultimamente estou com dificuldade em sentir a presença de Deus. Eu o Otsutome. Falta muita disciplina. Você prefere fazer divulgação sob o sol de 40 graus ou sob uma chuva forte? Nenhum dos dois, eu acho que. Mas se fosse pra escolher, vai. Tiver que escolher. Acho que sol, né? Sol é menos pior. Acho. Eu já prefiro a chuva. Pouca gente atende e acaba mais rápido. Olha aí, Betinho. Isso não tá certo não, hein? Você prefere fazer oratória de rua ou distribuir panfletos? Caramba, só pergunta difícil, hein, meu? Acho que distribuir panfleto. Eu também, distribuir panfleto. Defina a divulgação em uma palavra. Uma palavra difícil, pode ser duas, conhecer pessoas? Pode sim. A minha, o nosso veterano Geraldo aí explicou na entrevista dele. A hora de Deus falar com você. Olha. Defina o Senenkai em uma palavra. Senenkai, amigos. Melhor escola para poder aprender com os erros e evoluir espiritualmente. Opa! Então é isso. Esse aqui foi o nosso bate-bola jogo rápido. A gente vai começar então a entrevista, né? Masanori, conta pra gente quem é que veio aqui para conversar conosco sobre esse tema bacana, que é a Casa de Missionamento de Botucatu. Hoje estamos aqui com dois missionários muito dedicados. Já conhecemos eles há bastante tempo, que é o William Mutsu Ishii. Opa! Roberto Ogawa. Esse é da casa já, né? Só uma correção, hein, que é muito dedicado. Mentira. Se não é, já foram, pelo menos, né? Então, a gente vai começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, né? Meu nome é William Mutsu Ishii, sou da igreja Tsuhakuryu, de Mogi das Cruzes, e eu nasci na Tenrikyo e fui na casa de missionamento de Botucatu em 2005. Betinho, eu sei que você já é da casa, né? Mas se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Opa, meu nome é Roberto Hideo Ogawa Filho, o Betinho. Sou da mesma igreja que o Mutsu, Tsuhakuryu, meu amigão aí. E tive a honra também de ser o missionário da Casa de Missionamento de Botucatu. Logo após ele, né? Sucedi ele e fiquei no ano de 2007. Nossa, bacana. Você pode nos contar um pouco da história da criação da Casa Missionária de Botucatu? Na verdade, eu não conhecia muito bem a história, né, da Casa de Missionamento, mas eu li no internet, na verdade. Vi que ela foi fundada no dia 7 de fevereiro de 2003 e que era um sonho antigo dos mestres precursores, né, que viam a cidade de Botucatu a cidade boa para divulgação porque era próximo da sede missionária do Brasil, né, Tendote. Foi constituída por causa do 120 anos do ocultamento físico de Oyasama, que ia ser celebrado em 2006. Exatamente. Conversando com os veteranos, foi falado sobre na época, a gestão do presidente Paulinho, e também foi uma determinação para os 50 anos da Associação dos Moços no Brasil. Segundo minha fonte aqui, o senhor Geraldo Takahashi, sim. Hein? Mas aí, o que foi que fez vocês se determinarem, né, a se dedicar à Casa de Missionamento?
No meu caso, na verdade, na época eu estava morando na sede, né? Na sede missionária do Brasil, Dendote, lá em Bauru. E como seinen, né? Como é que traduz isso? É jovem da igreja que faz serviço lá. Então daí eu tava morando lá, tinha ficado 1 ano, e depois que tá chegando próximo de 1 ano, o Primaz me chamou, pediu para ficar mais 6 meses, né? A partir dessa prorrogação aí de 6 meses, só do Associação dos Moços, o pessoal falou assim, ó, não quer ir lá na casa de missionamento, né, em Botucatu? Primeira vez, falei, nem a pau, né? Não vou não. Ruim, eu não quero ficar lá sozinho, eu não ficar fazendo divulgação, já tô 1 ano aqui em Bauru, né? Ele falou, passando um tempo, e depois vários meses que eles iam lá mensalmente e ficavam me assediando lá, né? Você, você não quer ir, não, né? Até uma vez, eles falaram assim, é uma chance de você conseguir se escapar do Dendote, né? Mas mesmo assim, eu falei, eu não vou, eu não quero, não sei nem cozinhar, ficar sozinho lá, eu falei, não vou não. Um dia eu tava na casa do Tadashi Ishikawa, e lá tava também o Mitsuo Ishikawa, né? E conversando com ele, ele começou a falar um pouco mais das atividades da Associação dos Moços. Na época estava próximo dos 120 anos de ocultamento físico de Oyasa. Mas, se não me engano, acho que o próprio presidente estava já com câncer na época, né? E isso, de alguma forma, me tocou. Eu acho que é um momento de eu poder me dedicar até os 120 anos de ocultamento físico de Oyasa, mano. Mas aí você ficou 6 meses lá ou acabou ficando mais tempo? Sim, na verdade, a princípio, me prometeram que ia ser 6 meses só, né? E me enganaram de novo. Eu fiquei lá, fiquei até, acho que de agosto até março, porque em abril eu já ia fazer o regresso a Jibá, né? Aí não tinha como prorrogar mais. Eu fiquei de agosto de 2005 a março de 2006. Mas foi bom, né? Na verdade, o aprendizado é fantástico, né? Pô, que bacana. E o Betinho? Rapaz, eu era muito novo, tava no meu auge dos 18 para 19 anos. Olha, cara, cheio de energia. Exatamente. Não digo que eu fui enganado, que nem o Mutsu disse aí, mas eu fui tomado, né, pelo aquele sentimento que a gente sempre fazia a divulgação com um monte de gente, era muito divertido, conversar, compartilhar alegria, experiências. E aí veio os veteranos também, Sussumo, Geraldo, turma toda, falando da importância da casa de missionamento e da possibilidade e oportunidade de eu ingressar nela e ficar como missionário responsável. Imagina, para um jovem, né, com aquela idade, nem sabia direito aonde estava me metendo. Mas aí eu aceitei e realmente, como o Mutsu disse, fazer divulgação com um monte de gente é muito divertido, fazer sozinho é bem diferente. Mas também não tinha sido uma determinação inicial. Foram momentos da vida, eu tinha acabado de voltar do Japão após algumas determinações espirituais, e estava disponível no mercado. E Senenkai não costuma desperdiçar quem está disponível no mercado e com energia. Até nos tempos de hoje, é assim, continua sendo, né? E quanto tempo você ficou por lá? Deu próximo de 1 ano. Voltei mais algumas vezes, então somando passou um pouquinho. Legal. E como era o dia a dia de vocês lá? O meu dia a dia lá era assim, como a associação deixava a gente livre, não tinha regra. Cada um fazia sua própria regra, pelo menos foi assim comigo lá, né? Então, como eu não tinha muito, eu tinha só os exemplos que eu vi no Japão, das casas de missionamento lá. Então eu também decidi que não teria almoço, não almoçaria, né? De manhã acordava, fazia os 6 hinos, saía para divulgação e voltava à noite, fazia a janta e fazia de novo os 6 hinos, né? Normalmente o dia a dia era esse, eu lá. Caramba, isso você que tinha decidido. Também porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu tinha que economizar. Eu tinha que fazer almoço. Uma forma de economizar dinheiro. Bacana, nossa, que dedicação. O meu dia a dia era bem parecido com o do Mutsu. Não tinha como ser muito diferente, né? Era acordar, cuidar do altar, fazer os serviços de solicitação e o Otsutomi, né? Às vezes a gente acordava um pouco mais tarde, atrasado, e falava: "Poxa vida, perdi o Otsutomi".
Mas na verdade você não perdeu, né? Você consegue fazer qualquer horário que você acordar, né? Aí eu lembrava e fazia também. Depois a gente fazia muita divulgação, né? Estava lá para isso. E nessa idade também, você costuma ser bem disciplinado pela falta de experiência, né? Então, os veteranos falavam, tem que sair todo dia para fazer a divulgação. Então a gente saía, sempre de manhã e tentava voltar um pouco antes do anoitecer. Aí sempre intercalando na época ali as regiões, né, os bairros, para tentar, percorrer o máximo possível da cidade, né. Principalmente, no meu caso, manter, né, todas as famílias, os seguidores, as pessoas que esperavam já a oração em casa. Então, eram dias bem corridos, muito bons. E tínhamos algumas maneiras, né, de realizar a divulgação, uma mais clássica, né, que era bater palma na casa de pessoas do interior, normalmente são muito receptivas, ou até mesmo a campainha, fugindo dos cachorros sempre, né, e tentando fazer com que a pessoa pelo menos fosse até o portão para você poder entregar o panfleto ou o jornal, e falar um pouco, né, dar uma palavra de apoio, ver se ela tinha alguma enfermidade, se a gente podia conversar, e até mesmo poder fazer a oração ou Osazuki. Basicamente o dia todo, ia nessa linha, mas eu particularmente gostava muito de praças, né. Na praça você não tem o bloqueio do portão, da pessoa ter que sair de casa e nem te às vezes, na insegurança de te colocar para dentro, né. Todas já estão lá. E não tem cachorro também. Então a abordagem, ela era mais tranquila, e da praça a gente poderia ir para casa da pessoa, e é assim, quando realmente com certeza Deus consegue sentir, né. Os dias que a gente estava mais animados, começava a fazer um Hinokshin na praça, varrer, recolher lixo simplesmente, né, e as pessoas já começavam a perguntar por que que estava fazendo aquilo, então a gente já começava a divulgação, ali com as pessoas ao redor, e sempre tinha uma ou outra que falava que tinha alguém enfermo da família em casa e que se poderia fazer a oração também. Aí indo até essa pessoa, o tempo ia passando, né, e a própria pessoa já queria indicar uma outra pessoa para receber a oração. E aí, era um ciclo, do bem, né, essa corrente positiva que às vezes ia o dia inteiro. Uma simples ação que começava numa praça, você terminava num bairro super distante, às vezes, da casa de missionamento, pelo desejo de salvar o próximo, até das pessoas que estavam recebendo a oração pela primeira vez, né. Lá no eu fui já morar na casa de missionamento, do pessoal que passou anteriormente, né, já passou, acho que o primeiro foi a família do Itaka, a família do Katsumi, depois o Kosaka, né, do Kurimasa, Ryu, eu pulei o Toyopi, que estava no meio aí também. E daí já tinha uma lista grande de endereços para fazer o Sasuke, pelo menos na minha época, né. Então, a semana já era meio que tomada por esses endereços que tinha que passar, e era muito, acho que é mais de 100 endereços. A gente dividia por região, lá em Botucatu, sempre fazer os endereços próximos para fazer o Sasuke. E durante a semana eu ia visitando essas casas aí, né, e aproveitando, colocando os panfletos nos outros endereços que não tinham sido feito o Sasuke ainda. E, assim, tinha bastante atividade da própria associação dos moços lá, e juntavam o pessoal. Tinha uma época que a gente saía pra fazer divulgação e já colocava os convite para palestra, né, chamava para palestra, vir na casa, e de tempo em tempo a associação chamava algum professor pra dar palestra lá na casa. Era mais nesses dias que juntavam as pessoas lá e faziam palestra. Me bateu uma curiosidade agora. No cotidiano de vocês, como era a presença das pessoas dos arredores, da vizinhança? Tem até um fato interessante, né, o Mutsu falou sobre, não almoçar, né. Tinha alguma certa dificuldade financeira, né, missionário não é o ser mais rico do mundo, com certeza, né. Mas com o tempo,
você começa a visitar as pessoas e vai criando elos, né, como na vida comum também, sem ser só no missionamento. E as pessoas começam a te oferecer demonstrando amor a gente, não sei nem se é dó às Hum, vezes, um copo d'água, aí evolui para um café, depois um bolinho, até almoço a gente começa a ganhar, É né. verdade. Então, o Mutsu fala que não almoçava, mas eu já fui em algumas casas depois dele, aí dentro da vizinhança, como o Voltaire, perguntou, e já ganhei almoço. E vocês pô. já ouviram falar que as pessoas acham que japoneses são muito parecidos? E em al e al em algumas casas, eu podia chegar e as pessoas falavam: "Ô William, tudo bem? Você chegou, Mutsu?" Falei: "Ah, tudo bem, né", mas antes de eu explicar, a pessoa já estava com aquele prato de comida na mesa, eu estava com fome. Falei: "Deixa eu almoçar antes aqui, depois eu explico que eu não sou o William, né". Isso é verdade. O Betinho falou o meu segredo aí. Realmente, algumas vezes até ofereceram almoço pra gente ver que tem gente boa no mundo mesmo, né. Pô, muito bacana, né? E É aí, como é bacana. que vocês faziam para pedir pelo bem de alguém que vocês sequer conheciam, né? Havia esses contatos por lá com quem vocês tinham mais afinidade, né? Com quem já tinha uma relação, mas é aquelas pessoas com que vocês encontravam aleatoriamente assim na rua. Fazer a divulgação, sabe, que assim, na verdade, eu não tive muito problema Hum, com isso. Refletindo aqui, a dificuldade, na verdade, é a gente fazer mesmo a dedicação que a gente faz para os parentes hum, nossos, né. Na minha caminhada dentro da casa de missionamento, até por causa da minha imaturidade, por conta da idade, eu não conseguia entender muito ou me planejar, como alguns pensamentos, então eu sempre imaginava que o Yasama estava me acompanhando, que na verdade eu estava acompanhando ela e tinha que levar ela até as pessoas e que Deus ia escolher, né. Então, por mais que eu não conhecesse elas, o Yasuma já conhecia, então eu não tinha que me preocupar. Era mais bater a meta mesmo que os veteranos tinham colocado que ia dar certo. ah, muito bem. Caramba. Quais foram, assim, a maior dificuldade que vocês tiveram no cotidiano? Uma grande dificuldade é a motivação para sair todos os dias. A gente sabe que a expectativa é muito alta, tanto da associação como da comunidade tenriquiana, e que a gente carregava ali o nome, né, da igreja, do Senenkai. Porém, tem dias que a gente acorda um pouco menos motivada, ou até muito muito pouco motivado. Então, eu acho que esse era o grande nó, né, estar sozinho, com um monte de experiências, com um monte de coisas que você estava vivendo nova, até de tabela com as pessoas que a gente visitava e fazia divulgação, e não ter ninguém, assim, ao voltar em casa para poder, compartilhar as experiências. E no dia seguinte, realmente, às vezes era uma briga para sair, mas saía. Eu chegava a sair até nos dias que estava menos motivado, tinha um supermercado Pão de Açúcar perto da casa de missionamento, fiz amizade com o pessoal que entrega aqueles panfletos com a promoção do supermercado, aí ia lá, entregava os panfletos da Tenrikyo junto e fazia até uma parceria, entregava do supermercado junto, falando um pouquinho da igreja, e quando eu ia no banheiro, eu ia almoçar, o pessoal entregava também da igreja junto com o do supermercado. Tinha que arranjar meio de todo dia fazer a divulgação independente do meio, né. Buscando as soluções, né, para os problemas. Logo que eu fui morar na casa de missionamento, estava o Norio Koike, né, e eu cheguei e falei assim pra ele: "Qual que é difícil, né, morar aqui na casa de missionamento, né, é ruim morar sozinho, tem que ter comida". Aí ele falou: "Não, isso aí pra mim é tranquilo, né, a maior dificuldade é sair pra divulgação", ele falou pra mim. Como assim, né, você vem na casa de missionamento e o difícil é sair pra divulgação, mas você tá aqui pra isso, né, será que é isso mesmo, né? Fiquei pensando. Aí depois disso começou a meu período lá de relacionamento e realmente, aí eu entendi o que ele quis dizer, o mais difícil, primeira semana você tá empolgado, quer fazer divulgação, quer salvar o mundo lá. Mas também eu tinha essa determinação de que pelo menos durante o dia de semana, sairia, né. Só nos finais de semana não, então igual o Betinho, se não tiver isso você não sai, tem que ter uma determinação, né.
Eu sempre escuto as pessoas relatarem muito as dificuldades pelas quais passaram, né? Mas toda vez que a gente pergunta a respeito da experiência, de forma geral, sempre as pessoas dão um feedback muito positivo, assim. Teve tal dificuldade, mas no final das contas a coisa parece que foi absurdamente incrível e a gente fica, às vezes, sem conseguir entender, mas o que aconteceu, né? Eu só vejo eles falarem de dificuldades, por que isso foi tão bom? Vocês conseguem explicar pra gente esse fenômeno? O que faz a coisa ser assim tão positiva no fim das contas? Claro, a motivação realmente é uma coisa que a gente tem que buscar todo dia, né, o propósito. Nesse caso, como eu disse, tínhamos várias casas, várias famílias que já esperavam, né, a visita para receber a oração e era fantástico, né, poder dar continuidade ao trabalho dos outros missionários e continuar levando o Yasama tão próximo dessas pessoas. Quando estávamos falando sobre as dificuldades, eram as dificuldades por causa da nossa imaturidade, né? Não que tenha sido um período negativo, pelo contrário, né? Esse era uma das coisas que a gente, não digo sofria, mas tinha que contornar, porque quando nós estamos numa caravana, em 4, 5 ou mais pessoas, por um período de 2 semanas, um mês, a gente fala que é um tiro curto, né? Vamos tentar salvar o mundo naquele período. Quando a gente vai para uma casa de missionamento, realmente exige, um pouco mais de disciplina, que eu não tenho muito, preciso adquirir, e principalmente força de vontade para poder fazer algo a longo prazo e que realmente cative e fique, no coração das pessoas que a gente vai visitar e conviver durante, normalmente, um ano, né. Na verdade, realmente, o que é chato, mas não é por causa disso que não vai sair para divulgação também, né, uma coisa, mas eu acho que sair para divulgação é importante e para a evolução da pessoa, né. Às vezes o resultado que você vê, isso torna legal. É que a verdade é que todo mundo sente isso, e é uma verdade, né, que você tem dificuldade de sair todos os dias, né. Porque não gosta da religião, não é porque é do ser humano, é chato sair mesmo, né. Mas às vezes o resultado, como o Betinho disse, e realmente as pessoas que estavam esperando. Talvez isso que lembrando agora, depois que o Betinho falou, realmente isso era um dos coisas que dava força pra gente sair pra divulgação. São 2 momentos também, né, a preparação para sair, né. Isso tudo que a gente estava falando, dessa dificuldade, né, que vocês perguntaram, duravam 30 minutos, 1 hora, que até você colocar seu Rappi, tirar seu Rappi, colocar seu Rappi, mas na hora que saía, aí vamos tocar o dia, vamos fazer com alegria, vamos fazer com o máximo, de comprometimento possível, e aí já era outra pegada, né, o dia realmente Ah, começava, né, era para sair, o fato de preparar para sair. então, aproveitando que a gente está falando a respeito disso, qual foi o maior desafio de vocês durante a divulgação? Por conta do ímpeto na época, né, e acreditar realmente, né, que o que a gente estava fazendo, o que a gente estava oferecendo para as pessoas, era uma coisa tão boa, né, que podia ser a salvação, que podia ser uma palavra que ia mudar a vida da pessoa para melhor, eu tinha dificuldade em receber muito não. Rapaz, eu ficava meio bravo quando as pessoas não não abriam a porta, nem para ter a oportunidade, e depois você ia entendendo, né, com o passar do tempo, o porquê que isso não acontecia, mas, eu tinha bastante dificuldade por acreditar que o que a gente ia oferecer era uma coisa que poderia mudar a vida da pessoa para melhor, né. E uma das dificuldades foi essa, tem até uma história, depois você pondera aí se vale a pena publicar, mas que eu fui entregar alguns jornais em frente a uma escola, bem tradicional ali da cidade, e que alguns alunos começaram a pedir o jornal, e eu na maior boa vontade comecei a distribuir, e eles fizeram bolinha e começaram a jogar futebol com o jornal. Nossa, fiquei bravo, hein. Fui atrás deles e fiquei bravo mesmo, hein, não briguei por pouco. Então é essa imaturidade na época que faltou, eu acho, para eu poder, estar fazendo, um pouco melhor, né. Acho que naquela época sobrava sinceridade e faltava essa maturidade. Acho que hoje tem muita maturidade e falta aquela sinceridade. Na verdade, o maior desafio pra mim é querer salvar alguém de verdade, né. Que a gente estava lá
pra salvar as pessoas, mas acho que eu tinha sabia se eu tinha esse sentimento verdadeiro de querer salvar alguém, né. Eu nasci na Tenikyo, tudo foi muito automático pra mim. Então, fazia às vezes por fazer, ser uma cultura, um costume da minha família, mas não com o sentimento de que realmente desejo salvar alguém, né. Esse eu acho que o maior desafio de eu querer mudar esse meu sentimento. Sim, foi um período assim de descoberta, né? De se entender. Sim, sim. Qual foi o maior momento de alegria ou gratidão que vocês viveram? E como faz muito tempo, eu lembro de poucas coisas, mas tenho bastante gratidão da família do Toyonaga, né? E eles, uma vez por semana, eles vinham lá na casa de mencionamento, parar uma janta pra mim, quer dizer, pra toda a família. Aproveitava e comia junto. A gente treinava o Brass Bando na época, né? O Geraldão, que ele sempre lá pela Associação dos Moços, né? Era os membros na época. Também lembro de um momento que meus pais vieram na casa. Eu sou de uma família que tem muitos irmãos. E meus pais vieram na casa, foi um momento de alegria pra mim, porque como se eu fosse a primeira vez na minha vida que eu era o filho único lá. Os pais cuidaram de mim, fizeram a comida lá pra mim, lavou minha roupa, me sentindo filho único, né. Foi um momento de alegria que eu lembro da casa. A título de curiosidade, vocês são em quantos irmãos? A gente é total de 13 irmãos. Um bocado, hein? Então esse período lá na casa deve ter sido bem especial, assim, pra ti. Sim, sim, sozinho, né, não tá acostumado, mas foi bacana. No auge dos 18 anos, querendo ver milagre, né. Falei: "Se existe esse negócio de salvação, quero que aconteça aí, porque eu vou fazer tudo certinho, vou fazer a cartilha aí que estão me passando". A gente sabe que não é tão simples assim, e com o passar do tempo, a gente foi percebendo os pequenos milagres da vida, né. Eu peguei bastante pessoas, nas casas, em conversas, e descobrindo que muitas das doenças eram da cabeça, né, depressão, algumas síndromes, e que se fazer presente, se fazer disponível, nas casas, na região, já felicidade para elas, né, já trazia conforto. E o momento de muita felicidade é que eu era da associação infanto-juvenil, do Shonenkai na época, e eu liguei para o presidente e perguntei se podia convidar algumas crianças para o encontro infanto-juvenil. Ele disse que podia, e eu perguntei quantas, né. Ele, não sei se não estava prestando atenção, ou se não estava dando muita bola naquela hora, ele falou: "Chama o máximo que você conseguir". Aí eu falei: "Bom, tudo bem, mas como a gente vai fazer com a inscrição, transporte?". "Não, você vê aí, a gente vai dar um jeito, mas vai tocando aí". Eh, Aí eu comecei a fazer um trabalho de divulgação do Tsudoi na região, conversando com os pais, principalmente, né, entregar os filhos durante 2, 3 dias é uma responsabilidade enorme, né, então tive que conversar com 63 famílias, junto com a minha grande amiga aí, dona Irani, minha parceira de aventura na época, moradora lá e seguidora hoje da casa de divulgação dos Toyopi, da família, né. Eh, e conseguimos aí 63 crianças, né. Nossa. Liguei para retornar para o presidente, e ele falou: "E aí, quantas crianças vão? 10, 15? Uma van dá? Sempre tem alguém que falta?". Falei: "Deu 63". Ele: "Meu Deus do céu, como que a gente vai levar tudo isso de gente?". O Tsudoi no geral, naquela época, tinha umas 350, 400 pessoas, 63 pessoas vai ficar puxado, mano. "Eu te falei que podia tudo isso?". Eu falei para ele: "Você falou que podia levar o máximo possível, né, então vamos lá". E levar essas crianças, realmente, o processo de conseguir levar elas, e elas estarem lá desfrutando, do encontro infanto-juvenil, acho que foi minha maior alegria, no período da casa de missionamento. Nossa, muito bacana, hein? Muito bacana. Caramba. E para levar 63 crianças, precisava de mais de um ônibus, né, então era um dinheiro razoável. Fizemos aí alguns bazares, algumas rifas também, né, e a terceira forma de arrecadação que a gente fazia, na época a minha avó também, ela estava com um câncer, e ela fez uma determinação comigo que ela ia me ajudar nessa aventura. Então ela fez, muitos tapetes de crochê para eu poder vender na cidade. Então essa parceria também deu muito certo com a minha avó, a gente conseguiu arrecadar aí todo o dinheiro que precisava e levar essas 63 crianças, né.
poder aproveitar muito aí o encontro infanto-juvenil. Como eu falei antes, eu fui mais para me conhecer, acabei mais servindo para me conhecer mesmo, né. E lá eu descobri o quanto a fé era rasa, né. Eu nasci na Terikyo, sempre só fiz meio que automático. Eu lembro de até uma vez que eu estava fazendo divulgação com a dona Irani, né, o Betinho mencionou, e eu comecei a falar que a gente já fica no automático, eu sou da Terikyo, fazendo a divulgação da igreja, já gostaria de fazer mostrar o Sasuke. E a dona Irani começou a falar também, né. Daí ela falou assim: "Essa religião aqui é verdadeira, o Deus é verdadeiro dessa religião aqui. Você tem que entrar nessa religião, essa aqui é a melhor de todas". Caraca, nem eu tenho coragem de falar isso aí que ela falou, né. Nasci na Terikyo e não consigo falar isso que ela falou. Aí eu percebi, falei: "Nossa, isso aqui foi o maior aprendizado". Falei: "Nossa, eu nunca me dediquei mesmo, né, na Terikyo". Foi o aprendi lá, com a dona Irani inclusive. Dona Irani era uma pessoa, né, é uma pessoa fantástica, nos meus tempos, ela pedia para reservar pelo menos 2 dias da semana, porque ela fazia muita divulgação e tinha muitas casas para a gente visitar junto, né. É, gratidão, tem um episódio muito bacana que o Mutsu falando, eu acabei lembrando aqui, tinha um senhor que eu sempre levava a oferenda da missa mensal, né, alguma fruta ou algum legume que foi oferendado no serviço mensal, e ele sempre agradecia muito, se emocionava mesmo, né, dava para sentir muita sinceridade. Só que era uma pessoa com extrema dificuldade financeira. Quando eu anunciei que estava de partida, né, que ia sair da casa de missionamento, ele fez questão de me levar para um restaurante de quilo, bem popular, de uma comida caseira muito boa, e ele falou para mim ir fazendo o meu prato, né, no restaurante de quilo, e que logo em seguida ele faria o dele, mas que ele ia no banheiro, que apertou, ele precisava ir ao banheiro. Eu, dentro da minha inocência, fui, peguei lá a comida, né, falei: "Nossa, ele vai querer pagar isso aqui e vai ficar caro, né, deixa eu pegar pouquinho, né. Qualquer coisa depois eu faço um lamen lá na casa de missionamento e fica tudo certo, né". Peguei um pouquinho de comida, na hora que eu retornei para sentar numa mesa, ele saiu do banheiro e sentou na mesa comigo. Aí eu perguntei para ele se ele não ia fazer o prato dele, aí ele olhou quanto tinha dado e falou: "Não, o que eu tenho só vai dar para pagar o seu mesmo, mas é isso que eu queria, era poder te retribuir te dando uma refeição por esse 1 ano aí que a gente conviveu junto". Nossa. Rapaz, foi puxado, porque, Nossa. dar o que não tem, eu acho que é um valor inestimável, né. Hoje, durante a minha vida, ganhei muitas coisas legais, mas ganhar o que a pessoa não tem, talvez tenha sido a única ou uma das poucas vezes que aconteceu. Aí para não ficar sem graça também, né, e ficar sem almoço, eu peguei aquilo ali, a gente repartiu, comeu metade dando risada e continuou com fome do mesmo jeito. E gratidão também é a questão, da minha avó, né. Eu atribuo que, apesar dela ter retornado posteriormente por outras doenças, aquela doença em si, eu devo à casa de missionamento, a graça que ela recebeu, né. Eh, Deus Pares aceitou a sinceridade dela ao fazer os tapetes, a se preocupar com as crianças, a gente poder realizar um encontro e ela poder participar de uma forma tão próxima. Depois, do encontro, eu pedi para algumas crianças escreverem uma cartinha agradecendo ela. Então a gente lendo junto, se divertindo, acho que ela alcançou momentos de felicidade tão altos, que até mesmo o câncer na época acabou não sendo tão agressivo e deixando ela, viver muito bem até outras doenças infelizmente fazer com que ela retornasse. E qual foi o ensinamento, né, que vocês tiraram de lá e que ainda carregam, assim, com vocês, para a vida de vocês? O ensinamento que ficou para mim é salvando os outros, né, você vai estar salvando a si mesmo, porque tudo que foi feito na época era pensando no próximo, né. A gente estava ali para isso, né.
E aí eu vejo que hoje em dia eu sou salvo de muita coisa por esse período aí. Então, eu só tenho que agradecer mesmo, porque essas sementes que foram plantadas, tenho certeza que eu tô colhendo até hoje, se é que já não acabou, preciso voltar a ser bonzinho para plantar mais semente, urgentemente. E hoje, como andam as atividades em Botucatu? Ainda tem seguidores por lá? Vocês têm contato com as pessoas? Como que elas estão? Encontro Dona Irani quando eu vou pro sede missionária, né? Tenho ido pouco, às vezes eu tenho encontrado pouco com o pessoal. Eu também, por não ter na época as redes sociais tão fortes como hoje, ou mesmo o aplicativo de mensagem WhatsApp, ficou difícil manter contato, né. Por um tempo, a gente até trocou algumas cartas com um ou outro, uma pessoa que a gente visitava e que conviveu tanto tempo, mas aos poucos foi se perdendo, né. Hoje em dia a família do Toyopi, né, está fazendo um excelente trabalho na cidade, com a casa de missionamento. Tenho certeza que estão todos muito bens e agora com um pai espiritual que consegue orientar de forma bem mais completa do que os jovens do Senencai na época. Vejo também algumas postagens da Associação Infanto Juvenil, que continuam fazendo bastante atividade lá na cidade de Botucatu. Então acredito que as crianças também continuam sendo bem ativas. Quando eu estava me dedicando lá em Diba, eu tive a oportunidade de conhecer a Dona Irani e a Dona Sônia que vieram ser aiobocos lá, né? Eu fiquei muito emocionado, até hoje me lembro com muito carinho do dia que elas regressaram a Diba, vindas de lá. Ela acompanhou muitos missionários na casa, sempre levava as pessoas para receberem oração na casa de missionamento ou levava o missionário até as pessoas. Ela sempre foi a ponte, né? E imaginar o dia que ela realmente conseguiu eh, poder ministrar, né, o Osazuki, poder ser a pessoa que ministra, realmente é uma emoção muito grande por saber da sinceridade que ela tem. Então, considerando tudo isso pelo que vocês passaram, tanto as dificuldades quanto os aprendizados, vocês indicariam essa experiência para os jovens? Com certeza. Porque além da evolução da Rikyo, que a evolução para a vida da pessoa é muito válida, né? Mas tenho certeza que muitos jovens vai pensar igual eu pensei no começo. Eu não vou não lá fazendo divulgação, né, esse tipo de coisa. Mas é um ensinamento para a vida e vale muito a pena, né? Quem puder ir, tem que ir. É isso mesmo, foi bem colocada a palavra jovem, né. Acredito que as pessoas com, idade, antes de começar a ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo em algum interstício aí de um período para o outro, devem aproveitar para ter esse tipo de experiência, né. A casa de missionamento, ela está ativa na cidade de Joinville, por exemplo, hoje em dia, está aberta para todos os jovens que tenham esse sentimento de querer se aprofundar, se aprimorar, querer salvar o próximo, querer entender até a si mesmo melhor. É uma experiência fantástica, né. Não tenho dúvida que mudou a minha vida, né. Não precisam ser grandes períodos, né. O período que a gente passa ali parece até outra vida, né, que a gente lembra com tanto carinho e que são coisas fantásticas que ele vai conhecer, que ele vai viver e principalmente aprender. Então você ganha aí um intensivo de Tenrikyo e um intensivo na companhia de Oyasama. Quem tiver essa disponibilidade, realmente não deve perder. As atividades do Senenkai, da Associação dos Moços, elas existem também para serem aí uma ferramenta, um facilitador, principalmente para o jovem, porque o jovem normalmente não consegue, pensar em muito na questão da fé, de que tem que rezar, que tem que fazer, cumprir com alguns compromissos, e que participando das atividades da associação que o Senenkai propõe, muitas vezes ele já está conseguindo fazer tudo isso, ao mesmo tempo se esforçando nas atividades. Eu particularmente é um jeito que eu encontro, né, por talvez não estar no meu momento mais forte espiritualmente, mas de dedicar a esse caminho, a essa fé, por meio aí da oportunidade das associações que eu participo, né, do Senenkai do Brasil. Antes da gente finalizar aqui, né, a gente gostaria de pedir para vocês sugestões de atividade para a pessoa fazer, algo que seja construtivo, reflexivo, ou até mesmo que sirva apenas para relaxamento e distração assim das pessoas.
por exercer uma função de serviço essencial que não parou por conta da pandemia. Minha vida não mudou muito, né? Pelo contrário, na pandemia talvez ficou um pouco mais corrida. Uma atitude que eu recomendo, né? Não vai ser um livro, não vai ser um filme, uma série. Poder aproveitar os contatos que você faz no dia a dia, né? Durante esse período em que a gente vive, as pessoas quando vão ao banco, que é o meu caso, elas não trazem só problemas financeiros, né? Elas trazem uma carga emocional ou uma história que realmente a gente pode contribuir com os ensinamentos da Tenrikyo, né? Então, é uma grande chance aí de poder aprender com os outros, ficar mais atento às pessoas à sua volta. Bacana. Eu tava dessa pergunta e pensei, nossa, acho que eu vou começar a ler um livro aí só pra falar que eu tô lendo. Mas ultimamente eu tenho visto mais vídeo de criança, porque minha filha tá com um ano e pouco ainda, assisto bastante Baby Shark, coisa, e eu tô também, as dores no corpo, tô fazendo um exercício de 4 minutos pelo YouTube. Para tirar o estresse, tenho ido jogar basquete também com o Augusto e com o Michiharu no Kaikan, lá em São Paulo, né, no Centro Cultural. Exercício, como muito disse, faz muito bem aí para a mente, para a cabeça, e ainda mais Boa. com eles que eu consigo ganhar, aí fica mais divertido ainda. Quem quiser e tiver um nível bem baixo, pode ir lá que a gente joga junto. A gente até tava falando, nossa, perdi do Betinho, não sei o que, tava reclamando. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Betinho. Muito obrigado, Mutsu, por virem aqui, né, conversar com a gente a respeito desse tema que é muito bacana. Eu aprendi um bocado aqui com vocês. Muito legal isso. Muito obrigado a vocês dois mesmo. E espero poder reencontrá-los para muito mais papos como estes. Valeu. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Pedir desculpa pelas besteiras e se precisar cortar as coisas, fica à vontade aí. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouco das experiências, e vamos lá, todos juntos aí na mesma direção. E agora vamos para a leitura da semana, com Episódios da Vida de Oyasama. Rugas do Espírito. Oyasama não desperdiçava nenhuma folha de papel por ser refúgio ou mesmo depois de usado como embrulho de oferendas. Esticava-o cuidadosamente, punha-o sob a almofada e usava-o quando necessário. E explicava: se deixar o papel enrugado tal como está, não terá outra finalidade a não ser como papel higiênico ou para limpar nariz. Se esticá-lo cuidadosamente, poderá ser usado para qualquer coisa. Uma vez usado como papel higiênico ou para limpar nariz, não mais poderá ser recolhido e aproveitado outra vez, não é? A salvação do homem segue este mesmo princípio. Devem esticar as rugas do espírito com a razão da palavra. O espírito também, se ficar cheio de rugas, seria tal como o papel higiênico. Salvar dessa condição, sem jogá-lo, é a razão deste caminho. Certa ocasião, Lin Masui, aproximando-se de Oyasama, solicitou que deixasse copiar o Ofudesaki conservado junto dela, quando então ela lhe perguntou: tem papel? Ao responder que iria comprar em Tambaichi, Oyasama disse: se assim fizer, ficará tarde, deixe que eu arrumo. Retirou os papéis debaixo da almofada e, sem importar-se com os tamanhos, escolheu aqueles que não estavam escritos e prendeu-os com um barbante. Escreva nisto. Vou ditá-lo. Lin tomou o pincel e escreveu. Disse que este era a parte 5 do Ofudesaki e está conservado ainda hoje, tal como foi feito em papéis desiguais.
E agora, no nosso quadro de avisos, nós temos uma novidade muito legal para vocês. Isso mesmo, a gente já está fazendo a publicação dos episódios Senben, o canal da sede da Associação dos Moços da Tenrikyo, que traz relatos diários de como podemos compreender e aplicar o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada no nosso dia a dia. Uma produção muito legal da sede da Associação dos Moços, que a Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil tem traduzido, junto com o esforço de vários colaboradores. Os episódios estão sendo publicados com o áudio original e a legenda em português. Exatamente, e para você acessar os episódios do Senben, é só entrar no nosso canal do YouTube, Senenkai BR. Então é isso, parece que ficamos por aqui, não é, Gui? Isso mesmo, muito obrigado. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui do podcast ou no YouTube e entrar em contato com a gente pelo Instagram em @senencaibrasil. Ou vocês podem mandar um e-mail para podcastsenencabr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. É isso então, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal, e avante Senenkai! Vamos! Agora as galinhas começaram a cantar aqui. Oi, é só um minuto aqui. É que eu tô gravando aqui. Só um minuto. Parece uma galinha da Angola. É curioso que as galinhas de Massanori têm um sotaque diferente da gente, né? Eu tô gravando aqui. Existem seres que não entendem o diálogo.